dia. Eu estudei medicina na USP e lá mesmo eu virei professor. Trabalhei muitos anos em genética molecular e biologia molecular. Eu descobri que tem certos aspectos da biologia moderna que são desconhecidos da maioria do público e até de pessoas que estudaram biologia, que aparentemente conhecem ou poderiam conhecer. Então eu vou falar sobre engenharia genética, tentando levar para vocês o seguinte: não é uma coisa de laboratório, que a gente pensa que é uma invenção humana, artificial, é alguma coisa que os cientistas copiaram da natureza, certo? Então vamos simplesmente comentar um pouco. A célula, ela funciona por causa de catalisadores biológicos, que são as enzimas, que são proteínas. Quer dizer, elas fazem todas as funções da célula. As funções básicas, as mesmas enzimas funcionam da bactéria até o homem, certo? Uma coisa incrível. Mas como as células têm papéis diferentes, os organismos vivem em ambientes diferentes, aparecem enzimas especializadas, que são como ferramentas especializadas para trabalhar em ambientes diferentes. Então, com essa ação desses catalisadores, nós produzimos energia dos alimentos e todas as milhares de biomoléculas que a célula precisa para funcionar. Agora, uma coisa interessante é que cada proteína, a informação para fazer uma proteína está codificada, a forma de um código mesmo, na molécula de DNA. Então, nós não precisamos, para a gente saber como é que é uma proteína, a gente pode pegar o DNA, o trecho do gene, onde está escrita aquela mensagem, né? Então, para cada proteína, vocês vão ter um gene específico dentro da célula. O DNA, vocês sabem que é uma molécula muito interessante, extremamente longa, são duas moléculas associadas, uma molécula é a informação, a outra é o negativo da informação. Quer dizer, é uma maneira, é um truque biológico para garantir que se você perder a informação de uma das fitas, a outra fita fornece a complementação. E como a molécula é complementar, como um zíper, a gente abre e fecha, né, a gente tem essa relação entre as letras do alfabeto de DNA, que são 4 letras só. São as bases guanina, citosina, adenina e timina. Então, isso aí não só permite correção do DNA, como permite o mecanismo de replicação. As fitas se separam, cada fita serve de molde para fazer um DNA novo para as células filhas. Agora, vamos falar da vida. Nós temos 3,5 bilhões de anos atrás, a vida começa na Terra. Então, começa com bactérias, organismos bem simples. E durante bilhões de anos, só as bactérias dominavam os ecossistemas da Terra. Então, uma coisa interessante, você vê aqui, eu tenho 3,5 a 2 bilhões de anos, né? Mas as bactérias vão se diversificando, se adaptando a vários ambientes diferentes. Então, você tem mares, lagos, o fundo dos mares, o fundo dos lagos, você tem a terra nas rochas, você encontra bactéria em todo lugar que você pode imaginar. E como os ambientes são diferentes, elas têm que desenvolver habilidades catalíticas especiais para poder viver nesses ambientes. Então, por isso que as coresinhas estão sinalizando essas enzimas especiais que elas têm que inventar. Agora, como é que a gente gera essa diversidade? Esse aqui é um grande mistério para a biologia. O mecanismo que a gente estava conhecendo, mais conhecido, é o da mutação, está ali embaixo. Quer dizer, quando o DNA se divide e você faz as cópias não são perfeitas. Felizmente, não são perfeitas. Porque esses erros exatamente criam variabilidade e permitem a evolução trabalhar em cima dos organismos. Então, às vezes, o erro realmente faz mal para aquela bactéria, ela sai de cena. Mas, às vezes, dá uma qualidade maior para ela ocupar o espaço dela. Só que os biólogos começaram a ver que o mecanismo de mutação é insuficiente para explicar a diversidade maravilhosa que nós temos na vida. Então, descobriram primeiro em bactérias que existe uma coisa que se chama transferência horizontal de genes. Essa transferência horizontal de genes é o seguinte: na natureza, um gene isolado ou grupos de genes podem sair de um organismo e ir para outro, que não tem nada, de outra espécie, certo? Quer dizer, uma coisa que tem pessoas hoje que ficam assustadas com isso, só que isso acontece há bilhões de anos. Metade das bactérias que estão nos mares estão fazendo trocas o tempo todo, ajudadas por vírus de bactérias. Agora, isso foi uma surpresa até pequena, porque com o sequenciamento e com o avanço da biologia molecular, os cientistas começaram a examinar outros organismos, e aí descobriram que tem gene de bactéria que vai para verme, gene de bactéria que vai para planta, gene de bactéria que vai para fungo, certo?
Então existe um tremendo comércio, um tremendo tráfego de genes, transferência horizontal, que é uma engenharia genética natural, tá certo? Inclusive, nós temos casos de bactérias que convivem com o homem, que receberam DNA humano, e parasitos que vivem com o homem e que transferiram uma parte do seu DNA para o DNA humano. Então, esse é um mecanismo enorme de criar diversidade e impulsionar a evolução. Mas aí a vida inventou uma outra coisa incrível, porque eu estava falando, tudo começou com bactérias, mas chegou num momento, que é 1 ou 2 bilhões de anos atrás, que começou a aparecer uma coisa nova, que é a célula eucariótica. Quer dizer, a célula que tem núcleo, que é a célula dos organismos complexos, certo? E essa foi outra invenção revolucionária da natureza, porque ela envolve um mecanismo chamado endossimbiose. Quer dizer, uma bactéria uma célula nucleada engole uma outra célula, e essa célula vai se transformar numa organela. Se ela engoliu uma célula que é capaz de respirar, uma bactéria que respira, essa bactéria virou a mitocôndria. E quando ela engole uma célula que faz fotossíntese, virou o cloroplasto, que é as células das plantas, tá certo? Então você vê, esses são os 3 grandes mecanismos de engenharia genética natural, tá certo? Agora, falando da fotossíntese, ela é muito antiga, foi inventada 3 bilhões de anos atrás, e ela então foi o mecanismo de captar a energia do Sol e pegar a primeira biomolécula da vida importante, que é o dióxido de carbono, porque o dióxido de carbono é o tijolo para formar as células, as moléculas biológicas. Então, os organismos fotossintéticos fizeram isso, né? E, fazendo isso, eles descobriram um jeito de quebrar a molécula da água e liberavam oxigênio, sabe? Então, você vê uma coisa incrível, os organismos vivos modificando a Terra, modificando a geologia, eu nem vou falar porque não dá tempo, fazendo modificações da própria geologia da Terra, afetam o clima e criaram uma atmosfera que é a atmosfera atual. Nós temos 20% de oxigênio na atmosfera por causa da ação dos organismos fotossintéticos, né? E temos só 0,04% de gás carbônico, tem gente achando que é demais, mas na verdade o gás carbônico é escasso, ele era muito mais alto no passado. As plantas se beneficiam se o gás carbônico aumentar, porque é o alimento das plantas, né? Mas vamos agora passar para o que os humanos fizeram com engenharia genética. Agora deixamos a natureza, vamos ver o que os humanos fizeram. Há 200 mil anos nós estamos sobre a Terra, né? Nós somos muito recentes, muito novinhos. A maior parte desses 200 mil anos, os humanos são caçadores e coletores. Quer dizer, eles passavam andando na savana procurando comida, experimentando as plantinhas. Muita gente morreu nisso porque a plantinha era venenosa. Mas aí foram aprendendo e começaram a selecionar. Essas sementes boas foram separadas e começaram a ser plantadas. E as plantas competidoras, os humanos começaram a afastar, sabe? Quer dizer, eles começaram a fazer seleção genética de plantas há muitas dezenas de milhares de anos. Essa seleção genética faz com que todas as plantas que nós temos hoje são domesticadas. Quer dizer, elas são muito diferentes da planta original selvagem. O milho selvagem era uma espiguinha desse tamanho, dura, o milho de hoje é o que vocês conhecem. Então, essa foi a primeira genética molecular, genética seletiva, que dependia de escolher, selecionar e esperar que as mutações espontâneas caíssem e ajudassem a gente. Eu falei das plantas venenosas. As plantas, como não têm garras, não têm pernas, né? Não têm garras, não têm dentes, elas se defendem com química, certo? Então, elas produzem milhares de produtos químicos tóxicos para bactérias, insetos, fungos, animais e mesmo para afastar plantas competidoras. Tem muita gente que não sabe disso. Boa parte dos nossos remédios vem dos produtos químicos que a gente isola das plantas e depois se sintetiza no laboratório. Um exemplo é o café, né? Você pega o cafezinho aí, de 40 compostos estudados, metade causa câncer em camundongos. Mas eu não vou parar de tomar minhas 6 xícaras de café por dia. Por quê? O que faz o veneno é a quantidade, quer dizer, é muito pouquinho, tá certo? Então, tudo bem, né? Agora, como é que a evolução a genética de plantas, então foi a primeira seleção, depois a humanidade começou a aprender a cruzar, misturar espécies para gerar novas espécies, mas sempre dependendo das mutações, o que torna muito lento o processo de melhoria das plantas. Mas aí a biologia descobriu que você pode acelerar muito as mutações usando raio-x, ou cobalto radioativo, ou produtos químicos que geram mutações. Então,
a agricultura entrou numa nova fase. Você pega milhares de sementes, trata com agente mutagênico, joga no campo e vê germinar. Cada planta recebe pelo menos dezenas de mutações desconhecidas, porque é uma espécie de mutagênese, essa mutagênese é cega, né? No meio de todas elas, que muitas ficam doentes e tortinhas e morrem, aparece às vezes uma que recebeu uma vantagem. Por exemplo, ficou resistente a uma praga. Aí o melhorista pega aquela planta e joga no mercado. Em décadas de fazer isso, nós temos na nossa mesa mais ou menos 2.000 plantas modificadas por engenharia genética desse tipo. Quer dizer, aí no fundo você vê, nós estamos usando a mutação natural, nós estamos só acelerando o ritmo de mutação, né? Que é com os métodos físicos e químicos. Agora, a biologia avançou mais um pouco, e o que acontece agora? A gente descobriu como clonar DNA, como cortar a molécula precisamente, como unir os pedaços, como colocar essa molécula dentro de um vetor para ela se reproduzir dentro da célula, como pegar um gene ou 2 genes e introduzir no genoma de outro organismo, sabe? Porque os módulos que explicam como é que as proteínas são feitas são os genes. Então isso foi descoberto e a humanidade começou a usar isso. Os benefícios na área de medicina são muito bem conhecidos, talvez, né? Insulina humana, eritropoetina humana, são anticorpos humanizados para tratar câncer, certo? As enzimas que faltam aos hemofílicos, que a gente pode produzir igualzinho do homem. Como é que você faz? Você pega o gene, põe numa biofábrica, e essa biofábrica é uma bactéria geneticamente modificada, é um fungo geneticamente modificado, uma célula de cultura, ou mesmo uma cabra ou uma vaca que você modificou geneticamente para ela produzir aquela proteína no leite. Certo? Na lactação ela produz. E como é que fica a situação das plantas? As plantas, os cientistas, a primeira observação interessante foi tumores de plantas, são galhas. Os cientistas da Europa foram ver o que causava aquilo, verificaram que era uma bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens, que quando ela infecta a planta, ela causa o tumor. E por quê? Porque ela tem um DNA, tem um plasmídio que tem uma região desse DNA, que chama região tDNA. Todo gene que está dentro dessa região, ele vai para o genoma da planta. Certo? Quer dizer, essa bactéria inventou uma maneira de fazer engenharia genética para colocar na planta os genes que ela queria para produzir as proteínas que ela precisa. Tá certo? Então, a ciência aproveitou esse método e a modificação genética de plantas aconteceu. Os benefícios já são bem conhecidos, em termos de redução de pesticidas, ganhos ambientais, ganhos nutricionais e ganhos de segurança alimentar. Mas tem muito mais para vir aí, certo? Até porque existe ainda muita oposição, uma polêmica que na verdade não tinha sentido, não devia existir, mas o futuro é a gente adicionar, porque não é possível fazer as plantas que nós temos hoje com os métodos antigos, de jeito nenhum, tá certo? Bom, por que a gente pode pegar, será que é legítimo pegar um gene de qualquer lugar, de um organismo e jogar em outro? Pegar um gene de uma bactéria e colocar dentro de uma planta? Pegar o gene de um peixe e colocar para fazer um sorvete, tá certo? Isso existe? Quer dizer, será que tem alguma coisa eticamente errada? Bom, primeiro, a natureza faz isso toda hora, nós descobrimos, né? A natureza não tem pudores, ela fica fazendo experimentos o tempo todo. Depois, nós temos esse fio condutor de semelhança entre as bactérias e os humanos. Nós usamos o mesmo código genético, certo? E as enzimas básicas do metabolismo que toca a célula, faz a célula funcionar, são as mesmas da bactéria ao homem. É uma coisa fantástica. Quer dizer, mostra que Darwin estava certo, né? Quer dizer, existe uma evolução. Então, não há nenhuma limitação ética para isso. Agora, eu vou dizer uma coisa. Pessoalmente, eu acho que esses modos funcionais... Outra coisa, esses modos funcionais são os mais variados possíveis. Existe uma riqueza de enzimas perdida no meio das bactérias, que estão nos cantos mais recônditos do planeta, e mesmo em animais e insetos, que nós podemos utilizar como se fosse uma ferramenta nova, para fazer uma coisa nova. E a gente põe na planta, ou põe num animal que está doente, ou conserta alguma coisa. Agora, existe a oposição, em parte, é um tipo eu diria que a oposição ao movimento dos genes através de espécies é um tipo de racismo, certo? No seguinte sentido, é igual, por exemplo, a proibição do casamento de pessoas de etnias diferentes. Isso já aconteceu na história do mundo não faz muito tempo. Certas etnias não podiam se cruzar, porque uma era supostamente superior à outra. E a mistura ia
prejudicar a supostamente melhor. A genética moderna mostrou que isso aí é uma perfeita e completa balela. Quando você tem casamentos de pessoas que não são relacionadas, são distantes, ou de etnias diferentes, a gente diminui muito a chance de genes defeituosos ficarem em homozigose, quer dizer, as duas cópias juntas. E aí vão causar doença e deformidade. E o que acontece com essas pessoas que vêm desses cruzamentos, desses casamentos? Elas têm o que a gente chama de vigor híbrido. Elas são melhores do que os laterais. Então essa é a mensagem que eu queria. Muito obrigado.